para alguns, socializar é algo natural. Tem gente que já chega no ambiente puxando assunto, conversando com quem nunca nem viu, mas para outros isso é algo muito difícil. Tem gente que é tímido e isso precisa ser respeitado. Mas tem algumas pessoas que desenvolveram fobia social. Pega sua xícara de café e vem conversar com a gente. É hora do café do dia. Para conversar com a gente sobre esse assunto que está tão em alta, eu convidei a doutora Ana Paula, psiquiatra. Doutora, primeiro, muito obrigada pela sua participação. Que prazer te receber aqui, viu? Obrigada a você pelo convite. Obrigada. Doutora, fobia social é um termo que eu tenho ouvido muita gente falar, mas muita gente ainda sem entender direito o que é o significado disso. Fobia social, para que as pessoas entendam, é o quê? É simplesmente a pessoa que não gosta de sair ou é algo que é maior do que isso? Sim, é maior do que isso. A fobia social é um medo e uma ansiedade acentuada da avaliação de terceiros, geralmente de uma avaliação negativa das outras pessoas. E ela é uma preocupação de que o outro vai o achar inferior. Julgamento. Medo do julgamento. Que achem que a pessoa é inferior ou perceba que o indivíduo está ansioso. E é diferente, como você falou, da timidez. A timidez é uma emoção comum, que é a vergonha de estar em situações diferentes, situações novas, ou de conversar com alguém desconhecido. Mas não paralisa. Não paralisa, não causa prejuízo e nem tanto sofrimento como a fobia social. Eu vi algumas matérias, alguns levantamentos que mostram que muitos jovens pós-pandemia estavam vivendo essa fobia social sem saber esse termo. Que, inclusive, as máscaras para alguns jovens estavam sendo usadas para se esconder. Não porque eles estivessem com receio do contágio da doença ou coisa do tipo. Eles não estavam mais preocupados com isso. Eles queriam mesmo... Era aquela coisa do tipo, não quero que ninguém me veja, que me reconheça. Isso é uma coisa que tem acontecido, doutora? Tem acontecido. Eu recebo muito no meu consultório adolescentes, crianças mais novas que estão se recusando a voltar para a escola até hoje porque o que acontece? As pessoas que têm ansiedade social, durante a pandemia, durante o isolamento, elas se acostumaram, ficou mais confortável durante o isolamento, né? Elas não tinham que praticar as interações sociais. Sim. E tinha uma justificativa para isso, ninguém ficava cobrando, né? Sim. E aí, no retorno à vida social, eles tiveram muita dificuldade, porque a gente precisa ir praticando as habilidades, as interações sociais todos os dias. E essa idade de infância e adolescência é a idade onde o indivíduo está aprendendo a criar, a gerar essas habilidades sociais. Quem se identifica agora com o que a gente está falando? Qual que é o primeiro passo? Porque isso, imagino que tem uma cura, assim, as pessoas conseguem tratar e controlar esse tipo de sentimento? Sim, é uma doença totalmente tratável, que mais da metade das pessoas não procuram tratamento, infelizmente. É comum o paciente não trazer essas queixas, eles vêm por conta de outras queixas, e ao longo da primeira anamnese ou ao longo do tratamento que a gente percebe que existe uma fobia social ali por trás. O tratamento, ele é indicado o quê? Uma psicoterapia, um acompanhamento com um psiquiatra? Às vezes pode entrar com uma indicação? Sim. A primeira linha é psicoterapia, principalmente terapia cognitivo-comportamental, associado com medicação. Principalmente antidepressivo, inibidor seletivo da recaptação da serotonina. Esse medo do julgamento é algo que vem cada vez mais forte na nossa sociedade, né? Porque todo mundo hoje... Eu acho que isso, na verdade, sempre existiu, mas parece que agora que com as redes sociais tudo amplifica muito, né? Sim. Algo pequeno que você diz tem um efeito muito maior. E as pessoas estão mais... não sei se mais sensíveis, porque antigamente você também tinha esse tipo de sentimento, só que talvez isso não era declarado. Né? A pessoa escondia isso. As pessoas estão mais sensíveis de fato ou não, assim? Porque tem uma coisa assim, é diferente de eu não quero sair hoje. E tem que ser respeitado. A gente não é obrigado a estar em todos os lugares o tempo inteiro.
Mas, ao mesmo tempo, a pessoa que não quer sair nunca e não quer conviver com outras pessoas também pode estar perdendo algo importante, né, doutora? Sim. Bom, tem várias formas de responder, né? Uhum. Porque você falou muitas coisas importantes. O tratamento de terapia, ele ocorre com a exposição gradual de situações sociais. Uhum. Então, se a pessoa fica muito tempo isolada, seja por conta da pandemia do isolamento, mas seja usando muito celular, assistindo TV, jogando e deixando de praticar as habilidades sociais lá fora, a doença ela vai ocorrendo, vai se manifestando de uma forma maior. Uhum. E é verdade, porque essa coisa do celular, tá todo mundo conectado o tempo inteiro. Eu mesmo tô aqui e de olho nas mensagens que vocês estão mandando. Mas tem gente que acaba se escondendo atrás da tela do computador ou do celular e acaba só se relacionando virtualmente. Sim. Perde aquele olho no olho, né, doutora? Sim. Uhum. E aí os adolescentes estão sofrendo muito com isso, né? Porque eles não praticaram na idade em que mais se pratica essa interação. Isso. Para os idosos, isso também é problemático? Porque eu já vi, minha avó, que infelizmente já faleceu, chegou um momento que ela não queria mais sair. Ela estava bem, estava com saúde, mas ela assim, ai não, não quero, ai não. E por um lado a gente tinha que respeitar, mas por outro a gente tinha medo que ela ficasse sozinha o tempo inteiro e caísse numa depressão, enfim. Com os idosos a gente tem que redobrar a atenção? Tem que redobrar a atenção, porque eles são uma população de risco, né? Eles também se isolam muito, geralmente até por conta de algumas dificuldades que eles vão tendo, algumas deficiências, né, auditiva ou física. Então, eles começam a ter medo das interações sociais e também desse julgamento, né, do que os outros vão pensar, do que os outros vão falar. E a depressão é uma doença que ocorre muito concomitante à fobia social. Os pais podem agir de que maneira quando identificam os filhos, principalmente as crianças e adolescentes, nessa situação que você comentou? Como é que a gente pode ajudar? Essa pergunta também é legal, porque a gente percebe que muitos pais de crianças que têm fobia social também manifestam sintomas de ansiedade social. É um comportamento aprendido também pela criança. O famoso espelho. Isso. E geralmente a característica dos pais são pais super protetores, muito incisivos. Então, a minha orientação para os pais é deixar que a criança, o adolescente, cada vez mais tenha autonomia e estimule as interações sociais, reduza o tempo de telas, de celular, de videogame ao longo do dia. E estimular não é forçar o adolescente a de um dia para o outro começar a socializar, né? Realmente, de repente, começa a matricular em um monte de atividade em grupo, porque vai ser um efeito rebote, talvez, sim. É uma coisa contrária. É aos pouquinhos. Aos poucos. E também servir como exemplo, né? Você comentou do adulto e eu acabei do idoso eu acabei não respondendo. Nós nos fazemos, a nossa identidade, ela é feita a partir do olhar do outro. Então, para a nossa saúde mental, a gente precisa dessa interação, dessa socialização. É muito importante para o ser humano. O ser humano não nasceu para viver sozinho. Então, os pais podem servir como modelos para os filhos, tendo as próprias amizades, né? Saindo com colegas de trabalho, de infância, enfim. Rafaela de Caçapava falou, a fobia social está diretamente ligada à depressão? Quando está na hora de pedir ajuda? Ela não está diretamente associada, mas é muito comum que as pessoas com fobia social venham a desenvolver depressão com o passar do tempo. Mariana de Caçapava também, tenho 33 anos, sempre amei ficar só. Sou casada, tenho uma filha de 5 anos, mas mesmo assim amo ficar só. Isso não tem problema, né? A pessoa às vezes precisa de um tempo para ela. Precisa de um tempo para ela, e isso é diferente da fobia, né? Pelo que eu entendi, a Mariana ela fica só porque ela gosta, né? E aí ela não relatou ter problemas, ter medo de ter a interação social. Então, lembrar que a fobia social é sempre em relação a interações sociais e ao julgamento do outro. É bem diferente, porque momentos sozinhas
sozinha, esses momentos são maravilhosos, raros, mas maravilhosos, né? Sim. E também são importantes, né? Também. Simone de São José, meu filho de 21 anos é assim, não gosta de sair, não quer nem fazer faculdade ou cursos, já fez terapia, eu converso muito com ele, mas não tem jeito. Eu tenho outro filho de 17 que é totalmente diferente, o que eu devo fazer? Comentando sobre isso, é muito comum o fóbico social procurar empregos, procurar atividades em que ele fique mais isolado, tá? Então isso acontece, é muito comum. Ela já falou que ele já fez terapia, mas ainda assim estimular procurar outros psicólogos, outros profissionais, às vezes mais especializados em terapia cognitivo-comportamental, em fobias específicas. Porque daí esse rapaz, talvez ele vai precisar de uma ajuda para fazer essas exposições escaloladas. Escalonadas, é difícil esse termo. Porque às vezes, por exemplo, às vezes a pessoa não se adapta a um tipo de terapia. Aí fala, a terapia não adianta. Não, calma, não é assim. É que nem com remédio. Tomei aquele remédio e não adiantou nada. Às vezes esse medicamento não tem uma resposta para você, mas teve para mim. Então, é por isso que é importante sempre ir num profissional que você confie, para que o profissional consiga adaptar o tipo de tratamento, seja ele terapêutico ou de medicação mesmo, enfim. Não tem uma única saída, né, doutora? Não. E cada um é cada um. O que funciona para mim pode não funcionar para você. Por isso que a gente tem que procurar sempre os nossos caminhos, né? Sim. E mesmo o profissional sendo bom, às vezes não deu match, né? Que nem namoro. Tem que ir experimentando até encontrar o seu psicólogo. Exatamente. O importante, gente, é que a gente se conheça. Quando a gente se conhece, a gente pede ajuda, a gente fala, estou precisando de ajuda, e não tem nada de errado nisso. Doutora, muito obrigada. Foi um prazer bater esse papo contigo hoje, viu? Bom fim de semana. Para você também. Obrigada. Tchau, tchau. Bom dia. Bom dia.